fico aí falando com você falando comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 50 episódio, cara. Hoje a gente tá com convidados especiais aqui, bem né? especiais, hein? Com certeza. Vai ter muita resenha aqui, né? Eita, papo vai ter muita resenha. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer aos 16 mil, né, que o Em Questão Cast chegou. Queria agradecer você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido e apertado o sininho para novos conteúdos do Em Questão. E você que está assistindo, que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho, que você vai receber novos conteúdos do nosso programa. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, a G5M Engenharia, a Premier Piscina, a OA Solution, Mercadinho Mix Baratinho, Colabora Engenharia, hoje o grupo CIAP, Seguranças e Serviços, né, Anderson? Sim, Exino Bombas, a Bela Telha, a Casa de Bomba São Paulo e a ABC não, Hidroshiro, ABC Desentupidora. E a gente tem a Estação 80, né? E aí depois a gente fala do José Elano, que é a ação social de 1.000 crianças no McDonald's. E aí, pra gente começar, o tema hoje é psicologia e comunicação, né? A gente vai tentar colocar isso no condomínio, porque literalmente é o que tem hoje. Hein? Mas pra gente apresentar o nosso amigo aqui, parceiro Anderson Amaral. Que sempre. Imagina, novo, primeira vez que eu tô aqui, não brincando, agradecendo sempre aí a audiência de todo mundo aí, dando esse apoio. O nosso comunicador, o William Borghetti. Essa fera aí, bicho. Essa fera. E a gente trouxe uma convidada especial aí que hoje vai falar de psicologia de criança e adolescente. Vai entrar no bate-papo com a gente, a Silvia Chiesa. Olá, muito prazer. Demorou, mas conseguimos. É isso aí, a gente vai trazer um pouquinho da psicologia no contexto condominial, né? Que é um assunto bem interessante. Com certeza. Silvia, o William já é da casa. O William já participou não só do nosso programa, já participou Ele é famoso. O William é famoso. Topete, a gente sabe, ele já mudou até o cabelo. Famoso topete, né? É Antes da gente iniciar aquele bate-papo pra gente colocar aquelas comunicações, eu queria que você se apresentasse, como que você entrou, como que você entrou na vida de psicologia, cuidar de criança, falar, e aí você podia colocar pra gente, tá joia. Questão. Então, assim, o meu nome é Silvia Chiesa, né? Eu comecei fazendo a faculdade de psicologia há 33 anos atrás, né? Que eu me formei. Então, nesse caminho, eu acabei fazendo pós-graduação em terapia familiar e de casal, né? Também fiz outros cursos aí de aprimoramento, fiz faculdade de pedagogia também, e também trabalhei muito tempo em desenvolvimento infantil, né? Em escola. E atualmente, assim, de uns anos para cá, eu tenho focado mais na clínica, né? Então, hoje em dia, estou mais voltada para o consultório. E assim, eu acho que tem bastante coisa para contribuir, né, aí no aspecto condominial, né, eu penso muito assim nessa questão, né, de o quanto um psicólogo às vezes faz uma diferença quando você trata do coletivo, né, porque você pode entrar assim, por exemplo, com uma questão de atendimento individual, ou você pode entrar com uma questão assim de para poder ver crises, conflitos, né, mediadora, orientação de pais. Então são vários aspectos aí, né, que a gente pode trazer, levantar para colocar aqui em discussão. Você né? falou Mas eu acho que não tem muito serviço, né? Conflito? Imagina. Tem muito, né? Ela falou de terapia familiar. Eu tenho um casal que eles falaram, eles estavam passando por uma dificuldade, tanto financeira. Aí, assim, quando se torna financeira, acaba prejudicando o casal, né? E eles começaram a se acertar e foram fazer terapia e, né? Eles falaram que sentaram na mesa e foi que a mãe falou, pega a minha mãe e fala pra ele que nós é normal. Pelo menos a gente é normal. Porque em condomínio tem muita coisa. Tem condomínio que eu acho que tinha que ter uma salinha estofada, né? Que o bicho é feio. Ali... E às vezes o psicólogo, o terapeuta pergunta assim pro cara, mas você tem autonomia? E aí a mulher fala, ele tem autonomia sim. Ele tem. Ela é bem assim. Não, a gente fala, às vezes a gente fala de terapia. Eu tenho histórias, né, de terapia. Minha esposa fez terapia há bastante tempo. E aí você tem história do que o cara fala assim, tá fazendo terapia e a pessoa que tá cuidando fazendo a clínica com o cara, ele fala assim,
você tá fazendo terapia, mas eu também faço terapia. Aí eu falo, cara, eu tô fazendo terapia com um cara que tá fazendo terapia. Sim. Tão ferrado. É isso mesmo, porque somos pessoas, antes de mais nada, né? Somos todos seres humanos. Mas todo mundo precisa se cuidar num nível, falando, né? Ele explicando que ele faz porque é muita informação, né? Sim. E às vezes você absorve, tem alguma coisa que você absorve. É uma esponja, né? A coisa, né? Você sabe que na faculdade é um dos requisitos para você poder se formar, sabia? Você tem que estar em terapia para você começar a estagiar na clínica no 5º ano e para você poder estar bem para atender as pessoas, né? Porque é uma coisa importante também. Silvia, e como que... Tem que ter uma certa neutralidade, né? E como que chega para você, as crianças, os adolescentes? Como que chega para você? Então, hoje em dia, eu não atendo criança, eu atendo adolescentes e adultos, né? Sim. Mas, assim, é muito diversificado, né? As pessoas são é muito individual, assim, são vários casos, tem muitas histórias também, né? Mas é questão psicológica mesmo, de estar... Sim, tem pessoas que vão, por exemplo, para buscar solução de problemas, tem pessoas que vão, às vezes, por uma questão de autoconhecimento, para poder se desenvolver melhor, às vezes até no trabalho. Aquele perfil mais tem preventivo. Os transtornos, né? Então, assim, Desculpa. Não, eu ia te perguntar assim, aquele perfil preventivo, ele é mais raro? Ou as pessoas costumam buscar quando estão no problema? Então, o preventivo seria o ideal, né? Uhum. Mas a maioria das pessoas busca quando já está com dificuldade, né? Ou para resolver alguma questão, ou porque já está num nível muito difícil mesmo de ansiedade, de depressão, né? Então, assim, até alguns vídeos que eu gravo lá na minha conta do Instagram, não é uma coisa que eu faço frequentemente, mas eu costumo dar algumas orientações nesse sentido, né? De atenta, né? Observa alguns tipos de comportamento que são importantes para você meio que detectar. Às vezes é mais fácil, né? De você poder levar no início, né? Assim, antes de começar com alguma coisa mais séria, porque, lógico, né? É muito melhor. E o sofrimento acaba sendo evitado. A gente tem casos que é legal a gente falar, o William já conhece alguns aí, já sofre, porque também é síndico do condomínio dele. Sim. A gente tem casos, que nem no meu condomínio, eu tenho casos que a mãe... contragosto, queria deixar registrado. Que sou Ninguém quer. Ninguém quer ser síndico. É porque não tem outro melhor. Foi meio que os trapalhões, né? A gente tem casos que nem no condomínio, a gente tem casos da criança ficar lá brincando com o pessoal, a mãe não acompanha, deixa lá, tem idade para estar lá, 12 anos para estar lá, e aí traz um transtorno pro condomínio. Quando você vai falar com a mãe, fala, nossa, mas em casa ele não faz bagunça, em casa ele não briga. E você vai ver a mãe o tempo todo dando chicotada, falando, lógico que ele não vai fazer. Isso é muito aqui comum. Ele tá com a criançada, né? E ele fala assim, poxa, eu tô brincando aqui, e aí os moleques estão brincando, eu entro, me envolvo na brincadeira. Né? Sim, e assim, é outro contexto. Quando a criança está dentro de casa, ela é uma. Quando ela está no coletivo, é outro. No grupo, Na escola acontecia a mesma coisa. A maioria dos pais falava isso. Mas o meu filho aqui em casa, imagina, não faz nada disso aí que vocês estão falando. Mas na escola é outro contexto, é o coletivo. Então, assim, ele vai ter ali que lidar com as questões que aparecem para ele sozinho, praticamente. Lógico, tem a mediação de um professor, né, de alguém. Tem que achar uma solução ali, né? Mas ele precisa de algum modo se virar, se socializar. E é importante isso, né? Uma coisa que a gente estava vendo esses dias atrás, eu ia até comentar com o William, daquela matéria do moleque do Porsche dentro do condomínio. Que aí a primeira mensagem foi que o moleque entrou dentro da Porsche, ligou a Porsche e bateu ela de ré, né? Aí depois foi ver o contexto que o cara ensinou o moleque, mostrou a Porsche, colocou o moleque lá dentro, mostrou pra ele. E eu até falei, pô, mano, eu queria procurar o pai pra saber o que ele falou pra esse moleque. Porque provavelmente o pai teve que comprar a Porsche por conta disso. E a gente tem bastante coisa disso. Eu tive casos, eu até comentei aqui, eu acho que uma vez que eu tive caso no condomínio, que o moleque só tava de olho do pessoal chegar com o carro na vaga, porque vaga presa. Então, a maioria deles tem lugar que eles têm manobrista e tem lugar que eles deixam a chave, ou eles deixam a cópia com o cara que guarda o carro na frente, que é preso. Então, o que a maioria, uma boa parte faz dos condomínios que a LTS cuida? Eles colocam a chave no pneu. E esse moleque tava lá encocado. Só olhando. É que a gente viu na câmera, né? Sim. Lá, escondido atrás do carro. O cara colocou a chave, foi embora, ele pegou a chave e jogou lá no meio do mato. Olha. E foi embora.
E aí, no outro dia, o cara foi falar com a gente, eu deixei a chave aqui e sumiu. E eu tenho casos de bicho, né, que procura comida, acaba puxando as coisas erradas, porque você vê que a chave tá debaixo do carro, tá um pouquinho mais pra frente, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou ver nas câmeras pra ver? E literalmente você vê um moleque escondido lá, Olha aí o cara só. vai embora e pega a chave do carro e joga lá embaixo. Esse é um caso até branco, que eu falo. Só que tem casos em que É uma arte, né? o adolescente pega a chave desse carro, o carro não é dele, não é do pai, não é da família, ele pega Entra e vai dar rolê com o e cara. vai dar rolê no quarteirão. E aí, como conversar com ele nessa comunicação? E assim, uma coisa que a Silvia trouxe, o contexto social, ou seja, se ele faz isso e ninguém vê, não tem graça. Precisa ter plateia. Sim. Então o fato assim, eu vou lá, eu vou entrar na Porsche e tudo mais. Eu estive ontem no grupo de escoteiros lá de Santo André, e aí os chefes de escoteiros estavam me contando que tem uma atividade que eles fazem que chama a baiana, né? Que são aquelas 2 cordas em cima do rio. Tá. Você vai andando na corda e vai segurando no alto, né? E é um negócio meio arriscado, assim, você pode cair lá, não tem que ter um nível de coragem para fazer. E aí eles falam que eles não obrigam ninguém a ir. Só que aí qual que é a sacada? Tem aquele grupo de adolescentes, já são os maiores, né? Aí, o professor, o mestre, o chefe, eu não quero ir, eu tô com medo e tal. Ele fala, não tem problema, fica aqui do meu lado, não precisa ir não, tá tudo bem. Aí passa um, aí passa o outro, aí os caras começam a olhar pra ele, que ele não foi. Aí ele fala assim, porra, é melhor eu enfrentar do que ter que passar, que eu tenho medo na frente do grupo. E ele falou, chefe, acho que eu quero ir agora. Não, tudo bem, se você quer ir, pode ir. E aí ele fala que só de você não obrigar e colocar ele perante o grupo para fazer, isso muda o comportamento dele. Então, é um tipo de exemplo que corrobora o que a Silvia está falando, que é dentro da casa dele, que a mãe fica ali, né, fazendo alguma coisa, não deixa sair, tem aquele excesso de punição, ele vai ter medo de se comportar por um motivo de tem o carcereiro ali cuidando, né? Sim. Mas eu sempre falo pros pais, todo prisioneiro tem que ter um carcereiro. Se você prender o teu filho, você tem que ficar vigiando ele. Você tá preso junto, né? Sim, Você também tá preso. Então, tem o nível de você ir soltando determinadas idades e tem o momento de você, isso aí já é uma coisa que você pode tomar a sua própria decisão. E aí como que você troca ideia? Precisa pegar a molecada e explicar algumas formas, só que com uma comunicação de molecada. Você estava até contando ali que os meninos te procuram lá bate na tua porta quando quer jogar bola e tal, porque você gerou uma conexão com eles. Sim. Então eles falam assim, caramba, o Luciano é um adulto, é um cara que tem uma autoridade dentro do prédio, é o síndico, mas é um cara gente boa. Então até fala assim, a gente vai dar mancada com o cara que é legal. Né? Às vezes com aluno eu falo muito pra molecada, eu falo, cara, assim, se vocês fizerem tal coisa, eu vou te liberar, assistir aula, vamos fazer uma aula lá no pátio, uma aula diferente, no ar livre e tal. Só que é o seguinte, se vocês descerem gritando e atrapalhar os outros professores, quem vai se prejudicar sou eu, porque eu sou responsável por vocês. Vocês têm intenção de me prejudicar? Não, professor, não, então tá bom. Então assim, eu só peço, sejam somente humanos, desçam sem ser um cavalo pulando e chutando as portas das outras salas. E é muito louco que essa conversa direta, ela funciona com a molecada. Porque dá sermão, né? não pode não pode fazer barulho, não pode fazer isso. Silvio, eu vou falar o que eu sofri, assim, eu falo que a minha geração é a geração dos fortes ainda, a última geração, né? Sim. Que essa molecada hoje, a mãe, não... Até eu falo mesmo, porque eu tenho minha filha de 2 anos, ela começa com birro, eu fico com dó, porque agora ela aprendeu um negócio, ela assiste Maria Clara e JP, e agora ela pediu fazer assim, por favor, só um pouquinho, desse jeito, cara, faz assim com a mãozinha assim, ó. Cara, você olha assim, eu não acredito, velho. Ai, aprende rapidinho, né? Aí, não, só que a minha mulher é mais dura, ela fala assim, não, né? Porque ela quer ficar na televisão. E é Tem importante que ter a balança. Senão... Cara, mas fica. É aquele negócio que fala, caramba, mano. Daí você fica. E você vê aquela fofura fazendo isso aqui e fala, mano, não vou. Fala, só um pouquinho. Você não resiste, né? Só um pouquinho. Aí você deixa, quando vai, ela, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí fala, caramba, só um pouquinho não acaba, não? E o pior é que o teu nome vai pro Serasa junto. Dela já foi, com a esposa. Fala, agora você vai me complicar. Junto. Não, E ela percebe, né? Ela percebe que ela ganha. Então... Ó, você quer ver uma coisa que a gente percebeu? A minha esposa, a neném de 2 anos, come super bem na escola. Super bem. E vocês comentaram uma coisa aqui que vai encaixar nisso.
E aí chega em casa, quando tá nós, cara, é uma briga pra comer. Ah, eu quero macarrão, eu quero arroz e feijão, eu quero só feijão. Pede tudo de uma vez, mas não come nada. Sim. Só que eu falo pra ela, na escola, ela é uma mesa, assim, umas cadeirinhas sentadas uma do lado da outra. Então o que ela faz? É o que o William falou. Vê aquele grupo lá comendo e comendo. Tem gente que come, tem criança que come com gosto. Ela fala, eu vou comer. E acaba aí no embalo. Aí eu falo pra ela, isso acontece, mas não, tem mas pro não é bom possível. E tem pro ruim, né? Esse é um ótimo exemplo. Mas não é possível que não, mas tem a criança que faz, e a minha faz isso. Sim. E pra fruta, cara, lá você é louco, é maçã, laranja, banana, pede tudo. Eu falo, não é melhor te dar uma salada do que eu ficar descascando, dar uma banana, você comer metade e comer depois as outras frutas? Mas é assim. E tem o reforço, né, Silvia? Positivo, que assim, ela faz uma ação, por exemplo, por favor, papai, e aí ela bate na sua insegurança ali, ela fala, achei. Né? Sim, o controle. Se eu faço isso, funciona, né? É o controle. E desde muito cedo eles vão aprendendo isso. Por isso que eu falo assim, a educação começa cedinho. Não é assim, ele é pequenininho e ainda não entende, deixa, depois eu começo a ser mais duro ou a dar mais limite. Não. O limite tem que começar cedo. Porque é isso que eu falo, né? Assim, hoje em dia eu atendo adolescentes e adultos, mas tudo começa na infância, né? Então, vários aspectos aí que a gente vive hoje, que a gente, na maneira de atuar, na maneira de sentir, né? Como você interage com as pessoas, tá tudo ali. Tudo tem referência na sua base de criança, né? Nos primeiros anos de vida ali. Sim. Então, assim, é importantíssimo que a gente possa cuidar dessa etapa, né? Porque faz muita diferença ao longo da vida. Eu falo outra coisa também, sempre cito isso, porque a gente passa, como eu moro em condomínio, hoje a gente, graças a Deus, eu tenho um vizinho de baixo que é sensacional, cara. Que minha filha, quando começa, não para, mas você fala com ela tá aprendendo, ela fala assim, tá dormindo, né, papai? Você fala assim, não pula. Tá dormindo lá embaixo, né? Tá. Hoje mesmo ela ouviu a criança chorar. Ela falou, tá chorando, não. Tá chorando, 6 horas da manhã. E William, o mais engraçado, e Silvia, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu dou risada com ela, como a criança é esperta e entende as coisas, ela acorda de madrugada, e aí ela finge que acontece alguma coisa com ela, chora, chama a gente pra pegar ela e levar pra cama. E aí a gente fez a primeira vez, aí fez a segunda, fez a terceira, agora o que ela faz? Ela chama, só que ela não fica mais sentada, ela tá com cobertor, o cachorrinho e o travesseiro. Já tá pronta. Já tá pronta. Oxi! Ela já sabe o resultado que vai dar. Eu tô vendo pra você quer ir pra cama. Ela, já leva. É desse jeito. Minha mãe ficou falando. A última vez... E é isso que o William tava falando, assim, quando você tem o reforço, né, a recompensa, o seu cérebro entende o quê? Boa, vou fazer de novo. Deu certo, vou fazer de novo. Eu descobri o mecanismo. Né? Porque você busca por validação. Então, isso acontece bastante. E aí estabelece o controle. Ele fala, como eu controlo? Sim, exatamente. E Silvia, dentro do condomínio, eu vejo que assim, eu já fui criança, então eu tento entender, eu tento usar um pouco o que eu passei como criança e tentar ajudar eles. E aí tem vez que tem criança lá que quando eles fazem a pronta, eles já me chamam. Por favor, não fala com meu pai, não, pelo amor de Deus. E fala mesmo. Não, fala, não, até chove. Calma, calma, eu não tô sabendo o que aconteceu, que a criança já vem falando. Não, é porque eu subi na grade, que não sei o que lá, e me chamaram a atenção lá, e eu tô com medo de você falar com meu pai me bater. Eu falei, tá bom, fica tranquilo, eu vou verificar, depois a gente conversa. Eu não falo. Eu acho que a questão é ali. É o momento ali. Quando leva, fica pior. Tá bom, já que eu apronto e apanho, eu vou fazer de novo. Já fez? E outra também, tem um lance aí, muito na escola é muito comum isso. O aluno que dá muito trabalho, normalmente você resolve dando palco para ele. Sim. É meio contraintuitivo, né? Você fala, já tá causando, eu vou dar palco para esse cara. Só que você dá palco para ele na questão dele fazer alguma coisa útil. Que aí porque no final é a busca pelo reconhecimento, como a Silvia falou. Sim. É a busca pela validação. Como que ele fala? Ele fala, cara, se eu tiro nota 7, passo de ano, não fico de recuperação, não brigo, ninguém me enxerga. Aí eu dou uma pedrada no vidro, vem professora, vem diretora, vem pai, vem mãe, o pai sai do trabalho, a mãe para o trabalho que está fazendo, vai todo mundo lá, às vezes os pais separados, mas isso aí traz os dois assim. Aí ele fala, então a pedrada no vidro traz o que eu estou precisando.
E a gente precisa lembrar que esse cérebro que está em desenvolvimento, as áreas que analisam o certo e o errado, essa validação, essa coisa, isso é adulto. Ali não tem pronto mesmo. É igual você falar para uma criança de 2 anos correr a maratona. Ela fala, cara, eu queria, mas não dá. O sistema não está pronto ainda para isso, né? Sim. E aí é quando, às vezes eu tenho um caso que eu sempre conto. Eu cheguei numa escola e aí na sala dos professores, o pessoal, e aí, vai dar aula para que ano? Eu falei, vou dar aula para o ensino médio. Falei, tem um fulano lá no 2º ano. Terrorista. Mano, terrorista. Assim, terrorista, velho. Terrorista, ninguém briga, xinga o professor, quebra as coisas, arruma briga, bate nos alunos. Moleque é virado no 12. Falei, beleza. Aí a hora que eu entrei na sala, eu já reconheci o elemento, né? No meio de 30, você fala, já olha, Já sei quem é. Aí eu entrei na sala, tal, professor novo, né? Professor tal. Eu falei, você é o fulano, né? Aí ele olhou meio desconfiado e falou, sou, por quê? Eu falei, eu ouvi falar muito bem de você. Todo mundo te conhece, você é um cara comunicativo, um cara de grupo e tal. Por quê? Eu quebrei a expectativa dele, né? Ele já falou, mais um professor que vai brigar comigo, vai me chamar atenção. Aí quebrei a expectativa dele e beleza, entrei e fui dar minha aula. Aí, na sala tinha um menino que é o perfil. É o aluno encapetado e o menino que não tem conversa com ninguém. Que não tem amigo, que forma o grupo, ele faz trabalho sozinho e tal. E aí o que acontece? Quando você pede para alguém fazer grupo com esse aluno, você piora a situação social. Do tipo, mano, deixa eu quieto fazer sozinho. É melhor do que você ficar brigando com as pessoas para ser meu amigo, né? É uma amizade forçada. E aí eu vi aquele moleque sozinho e falei, cara, eu preciso pensar numa saída, numa estratégia. Aí chamei o danado, chamei ele lá fora, falei, o negócio é o seguinte, por que ninguém chama aquele menino pro grupo? Ele falou, não, sabe o que é, professor? Que se alguém conversa com ele, se alguém é amigo dele, os outros alunos tiram sarro. Ficam zoando, falam, você é amigo do esquisito lá, né? Aí eu falei assim, mas quem que tem coragem de zoar você aqui? Você é um cara embaçado, quem que ri de você? Eu nunca vi ninguém dar risada de você. Não, professor, é verdade, não sei o que e tal. Aí eu falei, então é o seguinte, eu vou te pedir uma coisa que eu não posso pedir para mais ninguém. Você é a única pessoa que eu posso pedir. E se você não puder, tá tudo bem. Eu preciso que você deixe esse menino com um grupo, traz pro teu grupo. Porque qualquer pessoa que trouxer ele pro grupo vai ser zoado, mas você não é zoado. Quem tem coragem de te zoar? Você, bichão incha, assim, ó. Né? Eu sou importante. Eu sou importante, mas exatamente. Você uniu os extremos. Isso, e aí o que foi interessante? Eu falei pra ele, é tua responsabilidade. Se você não aguentar essa responsabilidade que eu tô te passando, você me avisa. Porque aí mexe, tipo, se você for criancinha e não conseguir, tá tudo bem. Você não acha que você não pode aí? Mas pra mim você é um cara embaçado, você é um cara respeitado e tal. Resumo da história. A coordenação me chamou, porque os dois começaram a ter melhoria em nota, em tudo. Os dois. Mas é comunicação. E aí ela falou pra mim assim, ó, você salvou 2 vidas. Porque parece que só salvou o que estava precisando, mas aquele menino, quando ele entendeu que ele era muito elogiado por uma ação legal, positiva, ele pensou, pô, eu não preciso mais bater. Pesos e medidas. E aí eu falava para as coordenadoras, para as professoras, falava, cara, vai lá e valida. Vai lá e avisa. Uma vez a gente fez uma campanha na escola que era o seguinte, eu ia dar uma palestra e precisava passar nas salas avisando que ia ter essa palestra. E aí eu, sei lá, tive um compromisso e não pude ir no dia anterior. Aí a diretora falou, mas a gente precisava fazer isso. Aí eu falei, tem uma ideia. Pega o menino aí e fala pra ele em cada sala e avisar que vai ter minha palestra. Mas será que ele faz? Eu falei, vai lá e fala que eu tô pedindo pra fazer. Aí ela me ligou e falou, deu certo. Ele falou que vai passar nas salas e vai fazer. Aí foi, cara, passou de sala em sala, fazendo a propaganda da palestra. E é uma coisa eu convidar você para ir na minha palestra, e outra é o próprio colega deles ali do meio. Aí ele fez esse trabalho, a palestra encheu, tudo certo. Aí, aí fui lá, dei a palestra, no dia à tarde eu cheguei para a coordenadora e falei assim, vocês chamaram ele aqui para agradecer, para validar o trabalho que ele fez? Porque se ele tivesse quebrado um vidro, vocês tinham chamado. Se ele tivesse batido em alguém, vocês tinham chamado. Sim. Aí a coordenadora falou, a gente deu esse vacilo, né? Aí tava tendo aula, ela falou, vou subir lá agora e vou
vou fazer isso e vou fazer isso publicamente, vou fazer isso na sala. Quando a coordenadora bateu na porta, a professora, pois não, ela falou assim, eu queria falar com o fulano. Aí todo mundo, o que você fez dessa vez? E ele lá coado, não fiz, dessa vez eu não fiz nada. Não, tô passando aqui pra te elogiar, que você fez o negócio, tal. E é muito louco que o moleque é todo desenrolado. Ele recebeu um elogio público, ele não sabia nem como lidar. Ele ficou constrangido, assim, tipo, o que faz quando recebe um elogio? Né? Porque, sabe, a outra face da moeda. Você quer ver uma coisa? Até depois pra gente perguntar pra Silvia. O mais comum é isso mesmo, né? Ó, no condomínio, depois que o William veio aqui, eu comecei a analisar quem é o cabeça. Porque sempre tem o cabeça. Sim, o líder. É assim, ó, você vê. O alfa. No condomínio não pode andar na rua e nem dentro do edifício garagem. Aí você sempre vê o cabeça, o mesmo. Ele é o primeiro a entrar e chamar os outros. Vem, pode vir, não tem ninguém vendo, não tem não sei o que lá. Aí eu chamo o cara. E assim, eu tava entrando no impasse com ele, porque eu falava assim, eu não vou falar mais, vou falar com a sua mãe, não sei o que lá. E eu vi que não tava adiantando. Então o que eu comecei a fazer? Cara, você é o cabeça. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Você quer fazer? Fica à vontade. Subiu a moral. Aí eu percebi que ele começou a controlar os moleques, não vai dar problema. Aí comecei a chamar o moleque, falou, você vai ser meus olhos aqui, mano, vou confiar em você. Então, você cria um vínculo de amizade. Né? O cara, tem um lá que fala assim, agora eu sou o subsíndico mirim. Olha, ele fala, eu tô resolvendo. Ele vai e me fala, deixa eu ver ali, o moleque tá zoando ali, tava tacando pedra lá embaixo lá. Aí eu vou lá, troco ideia. Eu falei, não, vai lá, você troca uma ideia com o moleque, fala que não pode. Porque o que acontece? Você castigar é fácil. Sim. Né? O problema é você ter a paciência de entender o que está acontecendo e falar, né? Então, é isso que eu falo, assim, o adolescente, a gente tem muito que aprender a escutar. Porque, assim, eu tenho pais, né, assim, que eu oriento em função disso, porque fez uma coisa errada que o pai desaprovou ou a mãe desaprovou, já vai lá e cai em cima, né? Mas assim, você escutou o que ele tinha para falar para você? O que aconteceu? Por quê? Qual foi o motivo? Você ouviu primeiro, antes de você repreender ou se manifestar de algum outro modo ali, né, de punição, enfim? Não sei. Porque... Então, assim, o que acontece? Isso cria um distanciamento entre os pais e o adolescente. Porque né? o adolescente, ele, na hora que você não escuta, então você age como? De acordo com a sua cabeça, com o que você pensou, com o que você entendeu daquilo. Mas não com a ideia dele. Não, você não sabe o que levou ele a fazer aquilo, né? Então, o que acontece? O adolescente, ele vai pensar assim, então... é melhor a próxima vez eu não contar mais, é melhor a próxima vez eu fazer escondido, é melhor eu ficar lá no meu quarto para não levar bronca. Então, assim, é um modo de atuação que, ao invés de você se aproximar do seu filho, de você aproveitar para conhecê-lo, para ter uma relação mais saudável com ele, você está fazendo o contrário. Afastando, o adolescente, ele vai se afastando, até chegar num ponto que você não sabe mais o que ele está fazendo. Total conexão. Ele vai cortando, porque assim, ninguém me escuta, né? Ninguém sabe aqui, ninguém está tentando aqui olhar o meu lado, ninguém está tentando aqui me entender. Então, assim, a escuta é uma coisa assim que é importantíssimo de desenvolver. Tô falando do adolescente, mas de um modo geral, sim, né? Você já teve alguma surpresa de ir uma família e verificar que literalmente o problema não era o adolescente, era a mãe e o pai? Sim. E que o adolescente relatou tudo isso? Sim, Porque... Por isso que, assim, paralelamente ao atendimento com o adolescente, é necessário fazer a orientação de pais, porque você atende, né? Você está criando ali uma estratégia, um posicionamento diferente, né? Mas, se você não orientar, o que acontece? Ele volta para o ambiente, né, onde as relações ali, se não estiverem ajudando, se não estiverem no mesmo alinhamento do que você está fazendo, aquilo vai se perdendo. Né? E eu antes estava conversando esses dias, o síndico mesmo que é atuante, ele literalmente tem que aprender de comunicação e ser um pouco psicólogo. Porque o que dá mais trabalho dentro do condomínio é a criançada largada. E assim, eu até falo, né? Eu tive um problema que eu notifiquei um cara que estava deixando o cachorro fazer as necessidades dele em qualquer lugar. E ele foi no grupo e descascou a banana. Como sempre. Aí colocou lá assim que eu não gostava de criança, que eu não gostava de cachorro. E aí o que eu passei a fazer? Eu comecei a conversar com a molecada, que eu falei para eles, é o seguinte,
o pai de vocês só recebe a notificação porque vocês estão fazendo errado. Se vocês não fizerem certo, eu não tenho o que fazer. Aí assim, como é que eu faço? Um levantou e falou assim, notifica, deixa nós, deixa. Eu falei assim, mas não tem como, vocês estão fazendo coisa que eu tô gastando dinheiro pra arrumar. Aí eu falei, um me chama assim, tio, qualquer coisa, o cara que pintou, você dá a tinta, ele tem que pintar de novo, que pinchou tem que pintar de novo. Eu falei, mas não funciona dessa forma, vocês precisam me ajudar, né? E aí você vê que você vai criando uma relação que ele mesmo, o cara traz a mesma, eles chamam você pra conversar. Eu tive que um lá falou assim, vão saber que eu já sei quem que é, porque eu não procurei o cara, mas já falou assim pra mim. Mandaram reformar toda a quadra, pintaram a quadra, ficou a quadra a coisa mais linda da quadra. Aí veio um adolescente, pegou o chinelo do outro, meteu o super bond e pum na quadra. A hora que tirou o chinelo, o que aconteceu com a tinta? Nossa, arrancou a tinta, ficou a marca. Ninguém queria falar. Aí teve aquele que sempre conversava comigo e falou assim, a gente pode ir lá na sua sala? Desse jeito, pode ir lá na sua sala. Né? Sempre vai ter. Foi fulano. Eu falei, tem certeza? Tenho não, era o meu chinelo que ele colocou. Tenho muita certeza. Eu falei, tá bom, vou ver. Aí eu chamei, falou, tô sabendo que foi você e tal. Aí ele falou, não, tudo bem, mas se eu falar com a sua mãe, aí vai dar merda. Eu falei, então, e aí, como é que eu faço? Entendeu? Porque é uma coisa essa divisão da responsabilidade de resolver o problema que você faz, do tipo, o problema não é seu, Luciano. O problema é nosso. Porque aí a gente tem que resolver agora. Pra você ver, você quer ver assembleia. Aí assim, tudo é o síndico. O síndico não tá vendo a molecada. O síndico não viu que essa semana, final de semana, até comentei com vocês, jogaram o ovo da janela. Eu fiz uma sátira. Eu vou falar que o síndico não viu que caiu o ovo. Eu falei, caramba, mano, eu trabalho, eu fico o dia inteiro aqui atendendo, vendo os problemas, agora eu tenho que ficar olhando pro alto. E é porque o síndico não quer pôr câmera, porque não sei o que lá. E aí você fala, cara, existe todo um contexto, né, da situação. E aí, na assembleia, eu fui falar na assembleia, eu falo assim, agora eu não vou ser psicólogo, agora eu vou rasgar o verbo. Eu falo, galera, vocês ficam aí no grupo de vocês aí colocando que a criança fez o problema lá, a criança não sei o que lá, se não chegar em mim quem não tem o que fazer. Outra coisa, eu não sou responsável por ninguém aqui dentro. Eu sou responsável pelos meus atos. E aí eu falo assim, deixo bem claro, minha filha tem 2 anos, o meu carro está identificado e quando eu entro no condomínio, eu me identifico. Então agora, o que vocês querem mais? Que eu cuide do filho de vocês lá embaixo, que eu traga para vocês solução de tudo, que eu faça as coisas para vocês e não tenha problema. Que eu rastrei os ovos que estão voando. Dos ovos foi clássico, né? Domingo ligaram lá e falaram assim, estão jogando o ovo da janela, quase me acertou. A moradora foi até simpática e tal. Já avisei a portaria. Aí eu falei assim, vou reforçar, vou pedir para a portaria descer. A portaria desceu, lógico que não vai achar o atirador. Não vai. E o senhor Luciano, não achamos um atirador. Eu falei, tá bom. Aí, cara, é cômico. Tive que fazer uma sátira, né? Coloquei assim, até cômico. Falei assim, síndico foi informado do suposto atirador de ovo. Né? Aí coloquei lá assim, não foi encontrado o suposto atirador, mas suspeitamos de criação de galinha na unidade e que não foi instalada a tela. Cara, eu tive gente que ficou absurdo, mas teve gente que falou assim pra mim assim, Luciano, cara, eu tô imaginando a galinha na beira da janela botando o ovo pra baixo. Às vezes o bom humor resolve muita coisa, né? Porque, às vezes, cara, na sabe? Conversa. Não, e você vê, a mesma coisa cachorro. Uma coisa que eu ouvi, William, eu acho que a gente até comentou aqui, eu tava vendo um padre, eu não lembro o nome dele, tá famoso pra caramba, não sei se é padre ou é freire, ele, não sei o que lá. Eu tava vendo ele falando que as pessoas estão perdendo a noção das coisas, estão tratando um animal como um filho, sendo que você é tutor de um cachorro, você, né, não é, você pode tratar ele como filho, mas você tem que entender que é diferente de ter uma criança, né? E aí ele agora o povo tá até o bebê reborn estão tratando como filho, né? Até a boneca. Tem gente andando com isso. Tem gente que anda com isso de verdade. E aí eu acho que tem problema psicológico. A Silvia pode explicar pra gente. Né? Não, mas tem gente andando. Aquele caso que passou na Record da mulher que apareceu falando que tava grávida e não tava.
Lembra disso aí? Taubaté? Muito tempo, é a matéria. Grávida de Taubaté? É isso, a Eu grávida de lembro, Taubaté, lembra disso aí? Isso aí é uma piada. Mas é um problema, um transtorno. É uma piada sim, quando mas- você vê, mas é algo Mas profundo, assim, né? a pessoa ela só vai procurar ajuda na hora que ela entender que de fato ela tem alguma questão, que de fato ela tem alguma coisa que precisa Porque pra tratar. ela é normal, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, eu não. Ó, Entendeu? Eu não. Eu vou, até isso é muito Né? bom. Essa semana eu tava conversando com a Amanda do meu comercial lá. Amanda, ela é maravilhosa, assim, cara. Ela cuida das coisas pra mim com maestria, assim. E a gente tava batendo um papo sobre, ela tem uma filha de 19 e tal, e aí ela falando assim, meu filho, de 19, problemas de adolescente de 19, né? Aí eu falei assim pra ela, talvez, Amanda, você tá sendo super protetora. Você tem que deixar ela também tomar algumas decisões e arcar Sim. com as responsabilidades, lógico, dentro de uma... Aí ela falou assim pra mim, mas eu não sou super protetora. Falei, Amanda, você é super protetora comigo. Imagina com a tua filha. Nossa, assim, ó, eu já cheguei em lugar pra dar palestra, que a pessoa me traz uma água e fala assim, ela é lá do Rio de Janeiro. Ela fala, Amanda pediu pra te deixar com água aqui. Olha só. Ela garante que a minha água esteja lá na hora da palestra. Você imagina o que ela faz com a Com a filha. filha. com certeza. Né? Com E certeza. a autonomia é uma coisa importantíssima, né? Muito. Até para desenvolver a autoestima, né, do adolescente, assim. Tem coisas que você é capaz de fazer, então faz você, né? Porque essa coisa da superproteção não é saudável. Tem até o método Montessori, né? Que o Sim. método Montessori é um método de uma italiana dos anos 50, que ela fala assim, cara, põe criança de 2 anos pra cozinhar. Sim, Você não vai deixar ela sozinha. para ajudar ali, Mas assim, né? cara, por exemplo, cortar a salsicha, pega na mãozinha com a faca, até pra mostrar, fala, ó, se você passa a faca na salsicha e fala, tá vendo Sim. se passar no teu dedo o que pode acontecer? Tem escolas que fazem isso, que dão Isso. aulinha de culinária para os pequenininhos. Lá onde a minha Tem. pequena estuda, eles dão. Cara, é muito importante. Mas sim, o é que- muito O que é enriquecedor, muito, né? o que é muito engraçado, se nós olharmos o que era da nossa geração, que é a criação, que é muito isso, e garanto aqui que os nossos avós nem sabiam esse tal de Nada. merda, ela não sabia, ela não sabe nem o que é sabe, isso. Sim, é. Mas ela fazia Mas isso tem com um instinto. É o né? instinto. Sim, Agora essas gerações, que daí eu dou risada quando eles falam assim, não, geração do milênio, geração X. Eu falei, gente, que merda é essa? Não tem isso. Parece assim, que tá cada vez mais se vitimizando. Sim. E parece que, como o próprio Luciano colocou, são gerações que estão enfraquecendo moralmente. Sim. E parece que quando você começa a estabelecer isso, aí vem aí os grupinhos que chama pra palco, né? E vai até nas redes sociais, falando, isso é errado, isso é imoral, isso não pode, isso não você, isso. Você quer ver isso uma não coisa? aquilo. Mas como assim, gente? Acontece nos condomínios e aconteceu no nosso, de uma criança sair vendendo bala dentro do condomínio. Ok. Cara, que absurdo. O pai deixar a criança vender bala. Aí eu fui procurar saber. Sim. Aí a mãe falou assim, olha, ele quer ganhar um dinheirinho, ele falou que quer vender bala, ele pode vender bala no condomínio? Eu falei assim, ó, só vou pedir um favor pra você, ele não pode ficar batendo nas unidades, mas ele pode vender a balinha dele. Sim. Pode ficar ali na porta do hall de saída e entrada do prédio e vender a balinha dele. Aí, não, porque é um absurdo, a criança fala, cara, Mas olha o que o que tem de mais nisso? Olha o que você tá fazendo. Sim. É esse Exatamente. ponto. O que a gente está ensinando para uma criança, proibindo ela de, por exemplo, pensar num negócio. uma saída num E negócio? William e Silvia, você consegue distinguir a criança que vai desenvolver muito mais rápido que qualquer outra. Porque o Sim. pai é super protetor. Você vê no condomínio que a criança fica assim, ó, amarrada. Ela vai brincar, ela sabe corre reagir, atrás, não sabe aí interagir, ela né? senta na cadeira se alguém convidar, né? E você vê que Mas aí pra ficar no celular tudo bem, né? Celular. Né? Aí não tem É igual problema. você estava me contando da brincadeira de bexiga, né? Que, sim, foi. E aí fala assim, essas crianças que estão brincando de bexiga, que é uma brincadeira sadia, tranquila, saudável, né? Que une, que tipo tá a galera ali brincando, isso afasta ela de estar no celular. Aí a gente não deixa brincar de bexiga, a gente não deixa falar alto porque tá jogando bola, a gente não deixa vender a bala, aí a criança fala, tá bom, eu vou sentar aqui, E ficar pegar na minha minha rede telinha. social e ficar rodando. Ah, mas essa geração só fica no celular.
Não, mas e que é muito prejudicial, né? Sim, sim. É isso que. É isso que você não entende. Muita coisa, vamos dizer assim, às vezes eu falo assim, tô velho. Eu não entendo o porquê que deixaram perder essas conexões que, ao nosso ver, assim, não tem problema nenhum, mas estão dizendo que é problema incentivar. A minha filha mesmo, que ela tem uma filha de 11 anos, aí ela me pediu uns kits lá de miçanga, não sei o que. O que você tá fazendo? O que você vai fazer com isso, Rafaela? Não, vou fazer pulseira e vou vender. Falei, ok. Aí o pessoal fala, mas não, isso aí tá ensinando, ela vai ter o valor do dinheiro, ela vai ver a história de comunicação, ela vai ver um monte de coisa. Sim. Ok, claro que vai com você atrás ali, Isso. policiando, né? Eu brinco, Anderson, que a gente tem que ser o guarda-reio. Sim. Enquanto você tá trocando de faixa, não tem problema. Deixa ele trocar de faixa. Foi pro barranco, você intervém. Fala, vem cá. Opa, barranco não dá. Aí você é o guarda-reio. Você vê, ó. É não dar esses limites que é o problema, ou não orientar. Eu tenho várias histórias de condomínio, antes também tenho. Tem uma que foi, até comentei com a Silvia. Cara, eu recebi uma ligação. Senhor Luciano, dá uma olhada nas câmeras do elevador. Eu fui olhar as câmeras do elevador. Vidro tudo manchado com um negócio marrom, a porta tudo manchada. Mas era um negócio marrom que ficava o tolete assim, sabe? Aí, cara, vou olhar o que é isso. Aí você vai ver depois, antes, né, do elevador tá limpo. Aí você consegue pegar. O moleque cagou nas calças, catou a bosta e passou no elevador inteiro. Cara... Esqueceu que tem câmera. Esse é o pior. Não, aí você chama a mãe pra conversar, meu filho tem eles problema. ligam muito, né, Aí eu falei assim, seu filho tem problema, por conta de uma separação e tal. Eu falei, poxa, não é possível um negócio desse. E aí eu descobri quem era o cara que jogava o papel higiênico com merda da janela pra baixo. Era mesmo. Era o mesmo. Mas é mais aquilo que o William acabou de colocar. Isso aí é o mecanismo que a criança tem pra meio que... Eu vou fazer isso pra que porque os sabe que choca. reconectar, vem cá os pais, tal. Chama. Né? Às vezes é Porque isso. a questão começa dentro de casa, na família, né? Assim, quando você vai pro social, você tem que ter valores adequados, você tem que ter educação, limites, né? Só que hoje em dia tá muito complicado de você conviver. Sabe o que eu percebi, função disso, Silvia? porque- Tem muita gente, desculpa te cortar, Não, imagina. que eu percebo que não dá atenção pro seu filho. Não dá, não Então, sabe nem o que o moleque faz. Exato, e você vê, quando você fala assim, falam que eu que tenho que resolver, que eu que tenho que fazer, né, que você até meio que eu entendi assim, né, que você meio que devolveu, ó, a responsabilidade aqui, essa não é minha, essa é de vocês, que são pais e tudo. Então, assim, hoje em dia é muito comum dos pais delegarem, sabe, assim, ó, cuida você, cuida a escola, cuida o síndico, cuida a babá, porque daí se acontece alguma coisa ruim, alguma coisa errada, ó, foi ele, tá vendo? Eu não. Então, assim, as pessoas não querem se responsabilizar. Sim, eu vejo casos que o morador fala assim pra gente assim, eu pago o condomínio pro meu filho ficar solto. Eu falei assim, não é o ingresso. Você paga o condomínio pra manter ele em dia. Não é o ingresso pro seu filho ficar solto. Sim, lógico. Você entendeu? Você tem que acompanhar ele. Aí quando o moleque leva um soco na cara, porque você não tá vendo isso. Eu falei, mas eu não tô vendo mesmo. Eu não tô andando com a molecada. Quando eu levei um soco na cara e eu cheguei em casa chorando, minha mãe me bateu. Eu falei pra ela. Minha mãe me bateu por quê? Porque eu apanhei na rua, não resolvi o meu problema lá e ainda cheguei chorando. Sim, Essa era a época, você entendeu? Porque é um aprendizado, né? Então, aí a próxima, quando eu chorava na rua, engolia o choro, mas eu batia no moleque também. Então, foi beleza. Então, a gente aprendia a lidar com as situações. E hoje né? eles não ensinam. Hoje em dia, eles não conseguem. Você quer ver? O próprio Dentro de tempo, quando... né, cara? Você vê assim, a facilidade que nós tínhamos era muito comum. A mãe que estava a dona de casa, né? Sim. Que é uma evolução do mundo, é diferente. Então, a mãe, ela continua com as obrigações de casa, de ser mãe, né? Quando tem pai, quando tem, o pai não tem tanta essa obrigação, fica aquela coisa da mãe. Só que agora essa mesma mãe, ela tem a carga do trabalho corporativo. Sim. Então, ela além de ser a mãe e continuar com a carga ali, PAN, né? ela tem ainda a carga corporativa, que ela é uma empresária, uma juiz, uma médica, uma funcionária, ela tem que ainda fazer isso. Então, essa falta de tempo
de criar, porque, cara, assim, não é dar comida e limpar a fralda. É criar, é tempo, é o que você falou, a escuta, né? Então, ter um filho deveria ser uma coisa de pensar assim, cara, eu tenho tempo para dispor para esse ser humano que eu tô gerando, porque o negócio é tempo. Tempo de ouvir, de dar atenção. William, e hoje, eu tendo filho, eu consigo absorver muita situação hoje de reclamação de criança e tomar uma posição. Porque às vezes as pessoas não têm posição. A posição é assim, como é que eu repreendo meu filho? Como é que eu falo? Meu filho não pode brincar mais, não pode fazer nada. Eu falo assim, olha, eu tenho uma criança de 2 anos, mora uma pessoa lá de baixo, eu acho que seria absurdo eu deixar meu filho correr o tempo todo dentro do apartamento com a pessoa morando lá embaixo. Então eu repreendo e não muda nada a vida dela. Ela já sabe. Sabe o que ela vai aprender? Que literalmente mora uma pessoa lá e que pular é desrespeitoso. É isso que você tem que ensinar pro seu filho. Sim. E assim, amor não é só você dizer sim. Não é só você deixar o não. O não é importantíssimo, né? E na vida da criança Sim, muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês que acontece muito em condomínio. Eu tenho mãe que vai trabalhar, como o William falou, adolescente já, e o filho fica lá e fala assim, meu filho não apronta. Pode ficar tranquilo com o meu filho. Eu tive um caso, William, que o filho catou o carro e saiu da mãe, adolescente. E o pior não é nem isso. Chegou a multa. E ela falou assim, a portaria não viu isso? Aí eu falei assim, não, seu carro é fechado nesse filme. Você quando tem entra... uma tag, um negócio lá, sim. Você entra, sai, você vai ficar, deixa eu ver quem tá... mas eu aí você cria uma regra. Aí você cria uma regra, ó. Toda vez que você for sair, você tem que baixar o vídeo, se identificar. Não, vamos supor, você cria essa regra. Aí você vai falar, mas aí eu tenho que ficar me identificando. Tudo tem a saída, cara. E é muito louco isso que você tá falando de pôr limite. Isso é até contraintuitivo a ideia, mas é assim, ó. Criança e adolescente pede por limite. Sim. Eles pedem. Eu me lembro, meu pai foi pedreiro por a vida inteira, né? E aí trabalhavam serventes lá com ele. E normalmente é uma molecada mais nova que entra ali, não sabe fazer muita coisa, fica ali de ajudante, né? Mano, mas meu pai é um cara assim, meu pai não tem muita conversa, diálogo, né? Muito diálogo. É chucro, o cara criado na roça. Então não é aquela coisa assim, pô, amigo, não é dessa forma que faz a massa. É tipo burro pra baixo, né? Mas sentava o bambu, velho, nos caras. E aí eu ia na obra, eu falava pro meu pai, eu falava, pai, pô, não precisa falar assim com os caras, né, meu? Você tá. Aí ele falou, vai lá você então, e fala de boa, né? E eu lembro até uma vez, é muito, como fala agora, que não pode falar os termos, como que é? Que a gente fala politicamente correto. Politicamente. Mas quem inventou isso? Vou abrir aspas, porque não fui eu que disse, eu só estou citando a história. Cheguei num grupo de servente e fui lá e falei, muito boa tarde, senhores serventes, assim, com toda polidez e educação. Um tocou no outro e falou assim, deve ser viado. Exatamente. Entendeu? Com todas as, né? Assim, eu só estou citando uma história para mostrar o seguinte: quando esses caras tinham esse tipo de situação, eu via que o meu pai estava se excedendo naquela coisa de cobrança e nos caras, só que é o seguinte: pagava os caras em dia, respeitava os caras no sentido de aqui você vai trabalhar, você vai receber, aqui você vai ter o teu, se você trabalhar direito e tal. E eu me lembro que uma vez o meu pai estava fazendo obra numa casa lá tal, e um vizinho arrumou uma treta com ele lá. E aí o vizinho discutiu e não sei o que, veio falar umas bobeiras, e meu pai foi lá e balou uma besteira pro cara, bateram boca, o cara entrou na casa e eu não lembro, com a faca, saiu com alguma coisa assim para ameaçar. Os pedreiros do meu pai se juntaram e queria lá e botar fogo na casa do cara, bater no cara, na família e tal. Até ele teve que, né, falou, cara, não precisa, não. Mas para mostrar o quê? Esses caras eram abandonados por família, toda aquela desestruturação. E eles, quando um cara botava limite neles e colocava eles na régua, o que parece contraintuitivo de você falar assim, pô, o cara tá me pondo limite, eu não gosto dele. Era o efeito contrário. Eles viam como um cuidado, como um amor. Era uma forma de... Você colocar limite e não deixar ninguém cair no barranco é uma forma de amor. E uma outra coisa que eu falo sempre, na hora que faz a arte,
é a hora de educar. Mano, Sim. olha que legal. Porque senão você quebra Sim. e ele fala meio que assim, paguei. Passei merda no elevador, tomei uma surra, zerou o game. Aí você fala, não, você não vai apanhar. Eu não vou te bater, você não vai ficar de castigo. Você vai limpar. Isso. Você vai lá comigo descer. E nesse caso, os pais, ao invés de jogar pro síndico, pro condomínio, pra escola, pra família, pro governo, jogar pra alguém, é catar e falar assim, ô Luciano, é o seguinte, ele fez o negócio, tá errado, só que é o seguinte, eu vou usar esse momento pra educar, tudo bem? Você disponibiliza pra mim um balde, uma água sanitária, um negócio, e a gente vai lá descer e vai fazer. Sem esculacho, sem zoar. Eu tenho um vereador aqui em São Paulo que é o Sargento Nantes, foi sargento da Rota, muito tempo e tal. E ele fala uma coisa que é muito louca, que eu brinco que ele fala com o ladrão e eu uso a tática pra falar com o adolescente. Ele pergunta assim pro ladrão, né? Enquadrou a rota. Ele fala assim pro ladrão, como é que você quer ser tratado? Sem esculacho, sem grito, sem bater, na moral. Aí o ladrão fala assim, não, tem droga ali no porta-mala, tem arma e tal. Então na moralzinha, grampinho, viatura, delegacia. Sem grito, sem esculacho, sem nada. Porque ele fala assim, você chega lá batendo, polícia, pá, chutando o cara, não sei o quê. O cara, ele tá ali numa situação que ele vai querer... E ativa um gatilho. Sim. E é a hora que dá... Lutou ou fuga, né? Aquela coisa... Você ativa aquela área mais primitiva do cérebro do cara. Então ele fala pro cara assim, na moral, como é que você quer ser tratado? Não, isso que você fala em condomínio, a gente também tem casos que a gente fala muito de condomínio porque a gente tem muito problema com criança em condomínio. Quando a criança apronta, você vai repreender, e aí eu aprendi a falar pra ele, e aí, como é que você faria? Aí a criança fala assim, não faria isso. Eu acho que o diálogo é legal. Tanto que eu tenho casos que eu converso muito. E aí eu sempre brinco pra todo mundo e eu falo pro Luciano, as pessoas só vão quando eu tô estourado. Mas o histórico de que eu tive toda a paciência, olha. Foram 10 horas de paciência e 1 minuto de... E aí nesse 1 minuto falam que você é isso. Aí tem um caso que eu muito risado, que é a história do cachorro na área da piscina. E eu lá falando, olha... Não é que eu quero ser chato, porque tem um problema, tem higiene, E eu lá conversando. Aí chega um tempo que daí eu olho, aí eu comecei a rir. Não, eu sei, eu vou tomar multa, eu tô errado, você pode dar multa, eu tô errado. Quer dizer, aí você começa assim, ele sabe. Geralmente quem tá fazendo sabe que é errado. Sim. Só que aí você já tirou o palco dele. Uma outra situação que eu tive. Exatamente isso. Uma outra situação que eu tive no condomínio. O pai mandava a criança levar o cachorro para fazer a necessidade. E aí, você sabe que a criança não vai catar a bosta do cachorro. Né? Cara, aí eu vi aquilo e notifiquei. Foi logo no começo, cara. Não tinha toda essa... Eu sempre fui um cara comunicativo, mas não tinha todo esse feeling ainda de conversar. Mas eu fiquei nervoso pelo que aconteceu e chamei o pai para conversar. Eu notifiquei, e aí, cara, eu vi a cena depois do filho, dele fazendo o filho lá, pegando a merda na mão. A merda, o filho pegando na mão mesmo, a bosta mole lá, sujando a mão, chorando. E colocando um saquinho e jogando no lixo, o moleque não chorando pra casa. Aí eu deixei aquilo acontecer. Falei, beleza, chamei ele de canto, falei pra ele, cara, você achou legal aquilo que você fez com seu filho? Tem certeza? Aí ele falou assim, mas ele tem que fazer. Não é dessa forma, o erro é seu. Você tá colocando a culpa no moleque de uma coisa que é obrigação sua. Quem deu o cachorro pro moleque, não foi você? Aí assim, você não educa, você não manda ele sair com uma sacola, você não manda ele sair com papel, você não mostra pra ele. Aí agora você faz um negócio desse, eu falei pra ele, você tem sorte que ninguém dos moradores viu isso. Que é uma cena que literalmente alguém ia te denunciar. Aí ela filma e aí a casa cai. Ele mandou o filho fazer uma coisa que pela idade aí que você tá falando, ele nem tinha competência pra isso. Não, ainda, orientado, né? E assim, tem casos que até eu aprendi bastante de você abordar, até abordar na brincadeira, por mais que seja uma coisa séria. Você tentar abordar numa brincadeira e tentar chamar o moleque pra você. Porque o que acontece? Às vezes a própria moleque leva pro pai e fala assim, o síndico chegou lá chutando balde, falando um monte pra mim, e o cara quer descer pra brigar com você. Eu tenho um vídeo hoje de situação, não sei se o William conhece, lá em São Bernardo, de um condomínio de São Bernardo Grande, que parece que o síndico foi atuar numa situação com o adolescente lá, ele já tava meio alcoolizado e deu um tapa na cara do moleque.
nessa situação. Isso Aí o que aconteceu? O pai desceu e quebrou ele na porrada. Não, aí já a gente já sai do Aí você já perde. Perdeu a vai linha. pro criminal, já vai pro outro rolê. Não, cara, você vai bater no seu filho? Não vou aceitar um negócio desse. Então eu sempre falo pra molecada. E aí você vê que o pai, literalmente, ele quer criar limites que ele não tem. Né? Como é que. Eu falo, eu aprendi uma coisa. Se eu tenho limites dentro de casa, meu filho vai aprender a ter limites. Se eu não tenho, como é que ele vai aprender a ter limites? Sim. Então você fala assim: o meu filho não fala palavrão em casa. Ele fala lá fora? Não, tem alguma coisa de errado. Pois é. E na verdade tudo isso, se você olhar, tem um fator histórico. O pai, quando era criança, absorveu o que o pai fazia. É o tal da lei de Murphy infinita. Aí ele é pai, ele vende aquilo pro filho. E aí o filho vai fazer a mesma coisa e vai cada vez piorando. E tem aquela história do repete ou repele. Exato. Ou você repete o Aqui. comportamento ou você faz um comportamento absolutamente oposto. Oposto. Né? Sim. Muitas vezes isso é positivo, é legal. O meu pai, por exemplo, meu pai apanhava de inchada. Eita. O Chicão, Nossa. meu avô matou gente, meu avô era embaçado, velho. E então assim, meu avô era muito violento, meu avô batia nos filhos, o filho ficava uma semana lá, a tia dele, né? A tia do meu pai tinha que fazer aquela salmoura Salmoura. de uma semana apanhando de inchada. Era um negócio absurdo. Meu pai nunca bateu na gente. Então eu repeliu de forma positiva, do tipo, eu sei o que é isso. Tanto que eu tenho uma cena na minha cabeça que quando meu avô morreu, a minha tia ligou em casa, falou pro meu pai, o pai morreu e tal. A pergunta que meu pai fez pra ela foi o seguinte: quanto que é a minha parte aí que eu tô te depositando? Tipo, enterra essa infeliz aí em qualquer... Deixa Porque que eu ele falou, pago. quando eu apanhava, eu não era educado, eu não era... Então, assim, dá pra você educar e responsabilizar e ser rígido quando é preciso, sem esculachar, com dignidade. Sim. Do tipo, Você não irmão, precisa humilhar, né? você estragou, você sujou lá o elevador, não tem problema, não tem esculacho, não tem grito. Sim. É isso. Mas você vai limpar. Com certeza. Você entendeu? Agora, se joga pro síndico a responsabilidade, ou do tipo, vai, faz. Tem uma história que eu sempre conto, eu dei uma aula numa escola de altíssimo poder aquisitivo, que uma vez a molecada foi sair para almoçar, a escola é integral, então eles podiam sair para almoçar desde que o pai autorizasse no aplicativo da escola. Senão eles tinham que comer dentro da escola e ficar o período integral. Aí era aniversário de eles eram num grupo de 5. Então um ia fazer aniversário e falou: vou fazer aniversário dia tal, a gente vai num japonês aqui perto. Todo mundo pede pro pai liberar pra gente ir almoçar. Um dos pais não fez, esqueceu, sei lá o que aconteceu. E aí de 5, um só tava sem autorização. Aí eles começaram a sair, Joãozinho, Pedrinho, Luizinho, vai saindo, tá todo autorizado. Aí o porteiro falou pra ele: não, você não tá. Ele era grandãozão assim, ele catou, meteu a mão no peito do porteiro e saiu. E aí o porteiro tá numa situação assim: pô, eu tô ligado o nível aquisitivo aqui, se eu arrumar treta com um moleque desse, né, eu preciso do meu emprego. O porteiro foi, avisou a coordenação, falou: saiu sem autorização, né? Aí eles voltaram depois do almoço. Eu entrava 1 hora para dar aula. Quando eu cheguei, a recepcionista: a coordenadora quer falar com você. Nunca é bom, né? Nunca é bom. Aumento. O chefe chamou. Nunca é aumento, ó. Nunca é Tô aumento, chamando é aqui, BO. velho. Aí ela falou: aconteceu um problema, tal. Você pode conversar com eles? Eu falei: mas não é hora. Minha cara essa conversa. Aí eu entrei na sala, comecei ali, tudo. Aí já entrei, já fechei a porta. E eu entro fazendo festa, zoando e tal. Eu já entrei sério e fechei a porta. Aí eu falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto é que custa esse tênis que você tá vestindo aí? Não, professor, isso aqui é um Jordan, não sei das quantas, tal, custa 5 pau. Pô, legal. Esse iPhone aí, mano? Não, esse iPhone aqui é o 16 Pro Max, que não sei o que tem 80 terabytes de... muito legal. Entendi. E esse Apple Watch aí, e essa roupa, essa camisa e tal. E fui nessa ideia. Já aliviando. Aí eu falei pra eles assim: você concorda? Você tá andando com 10 contas aí, né? Tênis, celular, relógio, roupa. Você tem 10 mil reais andando com você. Você sabe quanto que um porteiro ganha? Aí eles falam assim: uns 7 mil. Sabe assim a percepção? Aí eu falei assim: 7 mil? Um porteiro ganha 1.500 reais, cara.
isso que você tá vestindo mantém a família do cara quase 6 meses. Só a roupa que você tá vestindo. Você vai ali no japonês e gasta 300 conto no japonês, é 1/4 do salário do cara. E aí você é muito valentão e mete a mão no peito do porteiro, né? Sabe por quê? Porque ele não vai fazer nada. Porque você é boy, você estuda numa escola da hora, teu pai tem dinheiro. Você acha que o porteiro que ganha R$1.500 vai fazer alguma coisa? E aí, nossa, mas pegar na veia, cara. Pra entender. Então é assim, ó. Não tem advertência, não tem esculacho, não tem nada. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão descer lá, vocês 5, porque um fez e os outros não fizeram nada. Vocês 5 vão descer lá e vão pedir desculpa pro porteiro. Como chama o porteiro? Ah, a gente não sabe. Quantos anos você estuda aqui nessa escola? Não Faz sabe 15 nem o nome anos. do porteiro, Desde o olha. maternal a gente estuda aqui. Ah, muito bem. E não sabe o nome do porteiro. E aí foram lá, pediram desculpa pro porteiro, trocaram ideia e tal, né? E eu falei assim, cara, respeita as pessoas. Sim. Não é o porteiro que te proíbe de almoçar. Foi Ele seu. recebe uma ordem que fala assim, ó, a pessoa que não tiver autorização não pode sair. É a ordem dele. Se ele deixa você sair, ele é mandado embora. E você sabia que ele tem um filho da tua idade? Só que ele ganha R$1.500. O filho dele não tem tênis de 5 conto. Sim. Né? Então, mostrar a realidade e pegar sem esculachar. Sem esculachar. Sim. É pra entrar na mente do cara. E assim, eu tenho que ter mais inteligência no sentido de ler melhor o ambiente que um moleque de 15 anos. Sim. Sim. Eu tenho que ser mais inteligente nesse sentido que ele. De catar ele na ideia ali, dele falar, mano, eu tô atormentado aqui com essa ideia. Você entra na cabeça dele. Porque se eu chego lá e falo, vocês não podem, advertência, chama a mãe. Ah, tá vendo? Daí é o palco. E eu falo pros moleques assim, ó. Quem vai chamar tua mãe aqui é você. Porque eu não vou chamar tua mãe. Você vai resolver o problema é mais que você vergonha causou. que ele. Que Porra, você é mano. louco, só coloca uma E que ele não. falou, eu quero chamar minha mãe. Não, não tem mamãe não, rapaz. Você tem barba na cara. Que mané mãe. Nós vamos resolver esse problema Sim. aqui. E é muito legal que conhece, entende, né? E guarda aquela informação. E às vezes, todos nós um dia já fizemos uma coisa errada, que ao invés de tomar um socão, ou a gente tomou uma ideia bem dada, você fala, mano, é pior que tomar um soco, velho. Não, mas e isso Funciona mais. Funciona. E fica pra sempre Sim, o ensinamento. E eu sempre falo, né? Aí, fugindo do assunto da adolescente, mas a mesma coisa. Eu sempre falo quando os amigos tal, ou um parente faz alguma coisa, um casal briga tal, e sabe que vai ter pau. Aí eu sempre falo, daí me ligo, o que você acha? Eu falei, não faz nada. Você não briga, você não xinga, você não faz nada. Por quê? Porque a pessoa está esperando que você estoure com ela. E ela já está com a ideia pronta. É. Isso para tudo. Ela tá preparada. Quando você não fala nada, isso vai gerar na cabeça dela Vai. muito mais do que multa, gritação, advertência, nada. Ela vai ficar, ninguém vai me falar nada? O que vai vir? Que é a quebra de expectativa. Exato, porque ela tá preparada, ela tá até pronta. É, sim. Quando você Já se acha. relaxa, ainda faz assim, quando você apronta. Isso aqui é uma água? Como assim? Não é? Eu acho que é muito mais construtivo Eficaz. e Sim. eficaz em quebrar. A mesma história E que você leva a pessoa a refletir sobre aquilo, ela até mesma levar ficar para outras situações. vai né? Depois, vai né? lembrar. Sim. E a construção do que isso para criança, e uma coisa que eu sempre falo que o matuto que todo mundo fala lá do interior que não tem cultura, mas ele tem uma sapiência de vivência Exatamente. que é muito maior do que qualquer universidade. E aí você sempre faz a regra, você tem o que você merece. E se ele construir essa ideia, você tem o que você merece para a vida dele, é isso que vocês estão falando. Peraí, você tem isso aí porque seu pai acha que você merece esse exemplo aí. Mas se você começar a sair dando tiroteio aí, ele vai falar, você não merece, você vai começar a perder isso. Então é esse jogo que eu acho que nós estamos perdendo, nós quanto sociedade nessa história. A criançada está perdendo isso, né? Silvia, alguma coisa engraçada que já foi no seu consultório e você... Alguma coisa engraçada. Tipo, a mãe foi pra falar alguma coisa que você falou, cara, isso não... Casos de família. Casos de família. Putz. Você fala assim, putz, eu vou ter que resolver uma coisa que... Assim, tem, né? Eu acho engraçado, assim, que às vezes.
tô lembrando aqui, né, de uma adolescente que eu comecei a atender recentemente. E em, tipo, 3 atendimentos, né, a mãe já começa a me chamar. Eu não tô vendo mudança na minha filha. Não tô vendo mudança na minha filha. Tipo, eu paguei falei, essa terapia faz uma semana. Uma semana já? Ela tem que mudar. A filha não tá perfeita aí você já ainda. começa a entender assim, nossa, a mãe é ansiosa, né? Tipo, que ansiedade é essa que ela precisa de resultados E tão outra, rápidos, se né? ela cobra uma profissional adulta desse Sim. jeito, o que ela não faz com a própria filha adolescente que é mais vulnerável, né? Então, foi exatamente o que eu pensei. Então, assim, aí você começa a entender até o comportamento da menina, né? O bom é, vamos fazer uma palestra, É William muito Borghetti e interessante. Silvia, pros condomínios, chamar os moradores, os pais, né? Rapaz. Hora de, antes de fazer a assembleia, vamos convidar vocês vão dar lá as Fazer palestras. o antes, Porque né? eu acho que a molecada O aquecimento. a molecada tá mais firme nas coisas da assembleia do que eu. Porque, às vezes eu tenho um moleque que eu chamo a atenção dele lá, ele fala assim pra mim, cara, eu não posso nada. Não posso nada. Eu não posso nada. Na quadra eu não posso andar de patins. Eu falo, mas a quadra, cara, não é pra andar de patins, é pra você jogar bola. A área comum não é pra você andar de bicicleta, é passagem. Mas se eu não posso, não, cara, você tem que entender uma coisa. Isso quem tem que fazer é seu pai e sua mãe, cobra eles. Aí desce o pai e a mãe. Se repreender meu filho que não pode andar de patins, aí eu vejo um monte de gente. Não, complementa a frase. Eu pago com Não, mas tudo bem. Então, Quando chega nisso, porque assim, é sempre, ou quando o cara já vem com os 2 pés no peito, ele já fala, eu pago o condomínio, por que meu filho não pode andar? Mas quando vem aquele cara, já fala assim, por que você prendeu meu filho? Eu vejo, eu vejo fulano andar com a bicicleta aqui, eu vejo ciclano. Falei, então, você tá fazendo mais errado ainda. Quando você vê e você não corrige seu filho, é pior. Porque aí você vê, você tá vendo um mau exemplo, você não me passa esse mau exemplo, e ainda você passa pro seu filho o que ele pode fazer. Exato. E aí, como é que faz? E aí só vai aumentando. Vai pulando Sim. pra outra coisa. A bicicleta, Sabe por pula quê? pra moto, da moto pro carro e aí vai. Porque é o que eu falo assim, o adolescente também, ele vai empurrar a fronteira. Sim. Ele fala, deixa eu fazer um negócio aqui. Pô, deu nada, tranquilo, ninguém falou nada, ninguém pôs o limite, deixa eu dar mais isso um golinho, deixa eu dar mais um golinho. E cada coisa que ele vai fazendo é muito... É aquilo que você falou, ele tá pedindo uma referência. Exato. Então, assim, porque é a maneira da criança ir se desenvolvendo. Se você não dá as referências, como é que ela se perde? E aí ela vai aprontar uma aqui, outra ali, outra ali. Eu tive um caso ontem muito, muito legal, vou até citar os nomes aqui porque foi autorizado, foi público essa conversa. Eu dei uma palestra e uma seguidora minha, a Eliane, foi assistir a palestra com o filho, o Lucas, de 11 anos. E o Lucas estava na plateia lá, Sim. e ele chegou lá, tudo bem, boa noite, sentou lá e assistindo a palestra. Aí eu interajo muito com as plateias, né? Muito, assim. Eu falo, cara, ninguém aguenta me ouvir 1 hora falando. Então, assim, vou interagindo, vai trocando ideia. Sim, o que você mais pensa sobre interessante. isso e tal? E aí o menino toda hora, alguém tem pergunta? Ele levantava a mão e falava, como é que o cérebro sabe que essa hora é fazer isso, tal. Alguém tem pergunta, como é que acontece isso aqui? Porque ele até fez uma pergunta, ele falou assim, como é que o cérebro do bebê entra em coma se ele não sabe o que é coma? Uma puta pergunta boa. E a gente lá, eu respondendo pra ele, falei, não, isso aí é uma questão, o sistema já vem pronto. Falei pra ele, o bebê, ninguém ensinou ele a mamar. Ele sai da mãe, você põe no peito, ele mama. Quem que ensinou ele a mamar? Aí eu falei, entendi. Eu falei, tem umas coisas que são instintivas e tudo mais. Aí, no final da palestra, eu pergunto assim, o que você aprendeu hoje? Pra galera que tá na plateia, o que você tá saindo daqui, que você tá levando? Aí ele levantou a mão, aí ele falou assim, eu achava que você era um cara que dava tutorial para as mães cuidar dos filhos. Porque minha mãe fica assistindo teus vídeos. Tutorial. Tutorial. Tipo do videogame, quando você chegar nessa fase, você pega a moedinha e YouTube, passa. né? Exatamente. Mas aí, olha a importância da gente escutar a percepção de um menino de 11 anos. Aí ele falou assim, mas aí eu pensava, como é que a minha mãe é minha mãe e não sabe criar eu e tem que assistir um tutorial de um cara da internet? Aí eu falei pra ele assim, vou te contar uma coisa. A tua mãe não sabe como te criar. Assim como eu também não sei. E assim como todo mundo. Alguém aqui sabe como é que tem que criar o filho? Todo, não sei o quê. Não vem com manual, né? Isso. Aí eu falei pra ele, só que assim, ninguém sabe. Estamos alinhados nesse ponto? Estamos. Só que tem uma questão. Tem gente que não sabe
e não procura saber. A sua mãe não sabe, como todo mundo, só que ela está buscando conhecimento. Sim. Aí eu falei, agora você entendeu? Ele falou, não, agora eu entendi o que você faz, agora eu gostei. Tirou foto, fez uma selfie comigo, né? E foi uma coisa muito legal isso, para demonstrar que quando a gente dá a nossa escuta e a gente fala, e a gente pode orientar, ó, nisso aqui você está indo para um caminho que não é legal. Pô, isso aqui você mantém, você é elogiado pelo processo que você fez, porque também tem muito isso. Aquela mãe que só elogia quando o filho faz um rabisco, nossa, é o Da Vinci, nunca vi nada tão lindo, né? É um extremo, e aquela que o filho fica se esforçando para aparecer e nunca tá bom. Então esse meio do caminho aqui, ele é muito importante para formar alguém saudável mentalmente, né? Que não vai ficar na dependência emocional. Tem uma frase que a gente fala assim nesse meio dos adolescentes, e quando a gente lida com crime contra adolescente, que é: muitas vezes a única pessoa que dá atenção para um adolescente, para uma criança, é o abusador. É Sim. verdade. É o único que dá atenção. Sim. Só que ele dá atenção com um viés maldoso ali. Maldoso. Só que a criança, assim, ninguém ouve, ninguém conversa, ninguém dá atenção, ninguém dá moral, ninguém elogia, ninguém reconhece. Aí um dia um maluco vem e dá isso. Se o potinho tá vazio, é a vítima perfeita. Exatamente. É a vítima É uma perfeita. compensação, né? Cara, E assim, tá muito ligado com aquilo que você estava falando, né? O quanto é importante da gente colocar o lado positivo, porque é aquilo, chamar a atenção, igual você falou, né, do adolescente, ai, lá vem, né? Na hora que entrou ali na sala de aula, né, voltando ali na história que você estava contando, né, que o pessoal já, né, já acharam que ele ia levar uma bronca. Exatamente. Então, assim, é muito comum, né, das pessoas olharem muito pro aspecto ruim de si mesmos até, né, assim, de dar muita ênfase pro lado ruim e esquecer, assim, do que você tem, do que você conquistou, das suas habilidades, e que para os adolescentes também é muito importante de você poder mostrar isso, né? Olha aqui, olha isso daqui como você conseguiu, né? Olha que legal. Não, e você dá, que nem a gente tá aprendendo muito, e a minha filha, de ensinar pra minha filha, de quando ela começa a fazer uma coisa e ela termina, você fala assim, oh, parabéns. Ela mesmo faz, oh, terminei, parabéns pra mim, entendeu? Então isso é legal. Sim, então você motiva ela, entendeu? E o processo, né? Você não motiva. de tipo assim, parabéns, você tirou 10. Parabéns porque você estudou, Você tá no você se caminho. focou e tal. O 10 é um efeito de É um tudo processo, isso daqui. Porque é o sim. seguinte, não vai vir 10 sempre. Só que o dia que vier 8, 7, 6, ela vai entender, peraí, tem um processo pra eu chegar no 10. É igual quando você fala assim pra uma criança inteligente. Ela é inteligente porque ela sabe falar as capitais dos estados. Aí você fala, nossa, você é incrível, você é inteligente, o gênio, o Einstein. Aí quando ela chega na fase da vida, numa faculdade, numa coisa que ela não consegue performar no 10, porque é preciso muito empenho, ela se frustra. Sim. Agora, quando ela entende que há um processo para chegar naquilo ali que ela precisa, é o processo. Então, se o processo está sendo tratado nota 6, o resultado final vai ser nota 6. Sim. Né? Então é preciso ter toda essa questão. E aí eu até encerro falando com a frase da Lia Lutz, que é uma escritora já falecida brasileira, que ela fala assim: a infância é o chão que nós percorreremos durante a nossa vida inteira. Sim. 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 Então, se o chão não é bem, né, não é solidificado, não é bem asfaltado, é um chão todo desburacado, cara, a nossa vida vai ser desse mais jeito. difícil. É muito mais E difícil. aí, Silvia, quer deixar? Que é o que eu tava falando, né? Em relação à infância, assim, que é a base mesmo, né? A estrutura. E é importantíssimo, né? Até a gente fala do adolescente, do adulto, mas... E de fato, muitas vezes o foco precisa ser no adulto, né? Pra poder educar também os filhos de uma maneira mais saudável. Né? Às vezes as pessoas precisam se perguntar: por que o meu filho é desse jeito? Será que eu tô fazendo alguma coisa que ele esteja copiando? Ou será que eu não estou olhando para ele da forma correta, né? Será que não é um mecanismo de defesa de algo que eu tô gerando no ambiente? Sim. E eu brinco com o adolescente assim, o pessoal... o brasileiro gosta muito de cachorro, né? Porque o que o cachorro faz? Você chuta ele, você briga com ele, você bate, ele continua te lambendo e te adorando. Sim. E a galera, normalmente, a média da população, não gosta muito de gato. Porque o gato tem independência.
O gato, ele, mano, se você chutar um gato, mano, ele pega a raiva do você, ele não vem com você, não. E aí eu brinco com a galera que eu falo assim, ó, o adolescente você tem que tratar igual o gato. Como é que você faz pra um gato vir até você? Se você for lá pegar ele, ele te arranha, ou ele foge. Se você cria o ambiente, o gato vem até você. Sim. Aí ele se torna um baita amigo. Quem tem gato, cara, o gato eu vira gosto. muito amigo. Sim. Mas você precisa criar o ambiente, pra ele. Se você obrigar, eu vou catar você e fica aqui no meu colo, você arrumou um inimigo. Então, quando a gente entende assim, pô, se eu criar esse ambiente que eu posso trazer de confiança dele poder estar aqui comigo, ele vai vir. Agora, se tentar catar a força, esquece. Gente, que pena que tá acabando, mas eu queria colocar uma coisa que eu assisti essa semana para falar que as crianças são inteligentes e que os pais têm que dar atenção. Eu recebi um vídeo e mandei para minha esposa, que é o seguinte, porque eu falei uma besteira perto da minha filha e ela repetiu essa besteira. E foi engraçado, mas eu parei de falar. E o que acontece? Eu vi um vídeo nos Estados Unidos de um casal com uma filha dentro do carro, eles param num negócio de café e pedem café. A mulher fala assim, eu quero um café, um coffee, né? E aí a menina fala assim, tem cookie? Mãe, poderia pedir um cookie pra mim? E a mãe fala assim, não, filha, cookie tem em casa. E a menina fala assim, mas café também tem. Aí os dois olham, o pai e a mãe olham um pra cara do outro. Poderia mandar um cookie? Do tipo, você entendeu? tá errado. Não, você tá tomando um café aqui. E vocês podem tomar um café e eu não posso comer um cookie? Sim, e a criança, você vê, né? A criança aprende muito por observação e por imitação. Sim. Né? Então, assim, cuidado, né? Porque eles estão o tempo todo ligados. Não, e às vezes você fala que ele não percebe e percebe. Porque, ó, né, minha esposa, a minha filha hoje, ela, quando você vê, que eu brinco muito, jogo pro alto, é coisa que não pode, né? Você acaba. Isso é aquele cara engraçado. E aí você vê que ela fica pro seu lado ali, meu papaizinho, minha mulher fala assim, é só o papaizinho? E ela fala bem assim pra minha mulher, ela quebra a minha mulher no meio. Eu te amo também, mamãe. Aí você fala, puta, aí eu falei assim, tá vendo? Como já sabe. Já sabe. Mecanismo. A criança é inteligente. Tem umas sacadas, né? E eu sempre falo, o erro sempre é os pais que tem que dar atenção. Eu vejo famílias aí que você vê o filho o filho domina a casa. O moleque, o adolescente tomou corpo e ele fala assim, não, eu cuido das coisas do meu pai, eu cuido do não sei o que lá da minha mãe. E o pai fala assim, cara, eu não tenho preocupação nenhuma. E agora, como tem aquele filho que o pai não dá atenção, e literalmente ele quer aquela atenção. Você falou um caso aqui que veio pra mim, que é aquele caso de você trabalhar com uma pessoa que te chama xingando, falando, eu trabalhei com uma pessoa assim. Era tão legal trabalhar com ele que você provocava ele pra ele te xingar. Eu lembrei disso. E um amigo que hoje falecido, cara, e a gente trabalhava com ele, era no xingo. Esse não sei o que lá, vai, não sei o que lá, você vai limpar isso aí, e gritando. E no começo você ficava apavorado, aí você fala, mano, ele tá fazendo isso pra querer mostrar que ele tem autoridade. E acaba virando. Você fala, vou provocar, porque agora eu quero ver ele me xingar. É tão chucro e fica divertido. E fica divertido. Então, literalmente, a molecada, os adolescentes, a criança fazem isso. Eu quero ver o circo pegar fogo, porque eu quero ver ele nervoso. E se você dá isso pra ele, ele ganhou, né? Mas isso na verdade, muita coisa, ela tem que ser baseada assim. Porque eu sempre falo até pro meu filho, quando era menor, eu falei assim, ó, o Babo tá te repreendendo porque eu gosto de você. Quando alguém tá em cima de você, que é esse caso, o próprio Will colocou aqui do pai e tal. Quando você tá ali, essa pessoa, ela tá te repreendendo, tá fazendo você fazer aquilo, porque ela importa com você. Quando ela não mais falar nada, aí você se preocupa. É verdade. Sim. Né? É o final, sabe? Pesado, né? Vocês querem deixar um recado? O William, eu sei que vai deixar um recado. O William, você quer deixar um recado? Eu quero deixar um recado assim. Acho legal, assim, eu acho que é importante as pessoas poderem, assim, se olhar, sabe? O mundo interno, assim, é muito importante, porque é a partir de dentro que você leva pra fora aquilo de melhor que você pode fazer, né? Então, assim, acho que das pessoas poderem se olhar mesmo, se conhecer, sabe? Para poder estar nas relações, para poder interagir de uma maneira melhor, mais adequada, mais positiva, né? Porque a gente acaba levando em função disso, né? Levando para os outros em função daquilo que a gente consegue perceber na gente mesmo, né? E não ter aquela a sua
frustração e jogar isso para criança, para adolescente, Sim, né? exatamente. E eu falo para minha esposa assim, eu não quero minha filha fazendo isso, eu não quero. Falar assim, filha, não é o você querer, é o que ela vai determinar para ela, e a gente vai ter que impor limites nisso. Ela vai fazer. É que nem eu falo pra mim assim, eu sou pai de menina. Então eu fico assim, e quando namorar? Cara, eu nem cheguei lá ainda. Eu falo assim, deixa isso pra lá. A hora que chegar, eu já falei pra minha esposa, eu prefiro tomar uma decisão seguinte, eu sou pai e sou o primeiro homem da vida da minha filha. Então ela vai ter um marido, ela vai ter um namorado, ela vai ter alguma coisa, eu vou tentar ser amigo dele. Porque o seu inimigo é onde ela vai buscar alguém. E nem precisa, né? Ela vai buscar o calor em alguém para poder entender o que ela está sentindo. E a referência. Se ela é tratada com carinho, com respeito. Ela vai buscar uma referência disso. Aí o cara fala alto com ela e fala assim, peraí, isso aqui tá fora do que eu entendo por amor. Sim. Né? Então, E vocês do mundo condominial... como aquilo que a pessoa fala assim, né? Mas eu fiz o meu melhor. Mas é o melhor da pessoa que está falando. É o ponto de vista dela. Mas e para você que está se relacionando com aquela pessoa, aquele melhor do outro, para você tá bom? Né? É outra... Eu vou falar assim, você do mundo condominial, que tem seu filho largado no condomínio aí, e que acha que o problema é seu filho, não, é você dentro de casa. Silvia e o William tá aqui pra falar pra você que é. Vamos se tratar. É perigoso o moleque falar assim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu conheço o William, eu conheço a Silvia, vou pegar na mão e vou levar vocês no consultório. Segue essa página aqui, mãe. É isso aí. Gente, que pena, cara, um bate-papo muito sempre de dentro pra fora, né? De dentro do apartamento pra... Eu vou falar pra você que isso ajuda demais, né? eu acho Exatamente que isso. Essa conversa aqui, esse deixo, porque assim, a maioria dos problemas é gato, cachorro, criança e um pouco do adolescente ali que eu acho que ele não é percebido, né? Acho que é muito dessa relação no condomínio. E um pouco do pai e da mãe que precisa acompanhar, né? E literalmente acompanhar não é ficar ali repreendendo, é estar ali, você tá falou, sabe o que? Eu acompanhei tudo que você fez durante o dia. Tem duas coisas que eu acho que você tá errado. Acabou, né? E aí fala assim, segue o barco. A partir de hoje eu vou te deixar livre. E você falou a palavra certa, percebido. Ele sente que ele é importante. Sim. Que ele, Por isso que a gente tem muito problema em condomínio. É poder participar, né? Porque o pai ele sempre vai falar assim, o condomínio não arruma uma recreação pro meu filho, então, o condomínio não traz uma coisa boa. Esse aqui tá sofrendo. A gente tem um condomínio que a moradora quer fazer festa todo mês, dia das crianças, dia de junho, dia de não sei o que lá. Eu também gostaria, mas e o caixa? Entendeu? Então, ela não entende que quem tem que trazer esse lazer são eles, não somos nós. Aí você imagina o que passa pra gente dentro de condomínio. Né? Eu tenho criança que faz desenho e vai lá mostrar pra mim, tio, meu desenho, que da hora, que não sei o que ela fala. Que bonitinho, legal, né? cara. Eu até pra falar pra você. Já põe no mural lá, naquele mural de aviso, põe o desenho das crianças lá, o desenho do mês. Eu até falei, eu coloquei um comunicado, coloquei no grupo pra poder. Tinha algumas crianças que queriam falar, como que eu pergunto? Eu falei assim, olha, pede pra sua mãe, vamos fazer um videozinho e você pergunta, não tem problema. Pode ser qualquer besteira. Não sendo palavrão, não sendo nada, mas aí a mãe ficou com medo de falar, não vou colocar vergonha, meu filho vai perguntar alguma coisa de mim, isso vai dar problema. Então muito falavam assim, não, senhora, eu não vou fazer, meu filho vai falar alguma coisa de mim, eu não vou gostar. Então literalmente tem problema. Tem um problema que precisa ser resolvido. Então, vai ser contado em público. Gente, queria agradecer vocês, queria agradecer a audiência do Em Questão Cast. Eu quero que a Silvia seja bem-vinda, que o William já é o nosso parceiro do Em Questão Cast. Já tem a camisa a Silvia vai estar com a gente. A partir da Silvia, eu não vou falar, mas a partir da Silvia vir de família já de artista, né? É isso. Chiesa, né? Família artista. Eu tive o prazer de conhecer seu irmão. Né? Mas o prazer de conhecer, assim, num lugar não podia falar muita coisa que foi no banheiro. Mas eu sou seu fã. Pelo amor de Deus, assim, banheiro. Sou seu fã. Eu que sou seu fã, cara, nem me conhece, é meu fã, mas foi muito educado. Não dá. Meu irmão é muito carismático, né? Eu não vou falar, vocês vão procurar saber quem que é. Silvia Chiesa. Mas assim, eu que agradeço, viu, Luciano, o convite. Foi muito bom, adorei estar aqui com vocês. Muito legal o nosso bate-papo. Sabe o que eu falo? O Em Questão Cast busca falar com a massa condominial.
O problema é trazer informação para a massa, porque o síndico já tem, a empresa já sabe como funciona e a massa condominial precisa entender. Então, tudo isso é de melhoria e razão para eles, né? Então, a gente traz essas informações. Eu já fazia tempo, William, eu já tinha visto uns vídeos do William, a gente se encontrou na oficina mecânica, só para você ter uma ideia. Amigo, o Abner, ele apanhava O Abner não apanhava não, né? O Abner não é meu amigo, né? É um conhecido que lá, uma vez eu passei lá perto, né? Agora, eu ia te perguntar, o Abner, a mãe dele tirava o solado e batia com o solado, não era com o chinelo não, O Abner, coitado, ele tem aqueles problemas dele lá, mas ele apanhou muito na infância. Gente boa, não. O Abner Então, é meu irmão Eu conheci o Abner, eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu tinha amigo até muito amigo, muito. Os filhos dele me chamam de tio, sabe assim, aquele amigo hora. muito irmão. E eu fui lá um dia, né? Tava lá visitando ele, e aí o Luciano apareceu. E aí ele falou... Tem podcast, não sei o que lá. Falou, pô, como é que vocês não conectam nós, cara? E é comunicação. Eu tinha falado pra ele, se eu saber o que você queria, ele falou pra mim, ele falou, caramba, você só tomou dinheiro meu aqui, mas não trazer coisas legais não. Então, mas foi uma trazida. Aquele lá a vida inteira. E através dele... Conheci a Silvia e, cara, queria, porque a gente vai formando as conexões. Eu falo pro Anderson que a gente precisa trazer isso, porque o condomínio não é só trazer regra e leis. Tem muita coisa dentro do condomínio. Sim. Tem muita coisa que precisa ser destrinchado, precisa ter literalmente uma pessoa com base para poder falar. Você falar de regra e lei, isso aí todo mundo fala. A socialização é complicada, né? Essencial. E é importantíssima mesmo, é fundamental. Então, queria agradecer a presença de vocês, queria dizer que a porta está aberta para vocês aqui, para a gente poder falar novamente de outros assuntos voltado para psicologia e comunicação. O Alder, até peço desculpa, já tô com o nariz aqui. Eu tô emocionado aqui. Vou chorando. Abner. O Abner. Chorou porque falou do Abner. Chorei porque falou do emocionado. Abner. Já tô com o nariz escorrendo aqui por causa do ar e eu tenho problema respiratório, né? E queria agradecer vocês e as portas estarão abertas sempre para vocês estarem aqui. Pra gente poder falar. Muito obrigada. Chama que a gente volta. Né? Chama. Falta de assunto não vai ser. Cara, queria agradecer a audiência do Em Questão, 16.000K. Cara, muito bom. Queria agradecer você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido o Em Questão Cash. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos como esse do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndico, a G5M, a Premier Piscina, a Oa Solution, Mercadinho Mix Baratinho, Colabora Engenharia, a Grupo CIAP, Enzino Bombas, Bela Telha, Casa de Bomba São Paulo, a Hidroxiro Desentupidora, Estação 80 e o José Elaino Ação Social, que eu queria colocar aqui na tela, né? Se a produção puder colocar. Que é algo que eu sempre vou falar, é uma ação muito legal, embora, quem diria assim, uma criança nunca foi no McDonald's. Isso é muito legal, essa ação, eu acho que deve aí... Se a produção puder colocar aí, a gente está fazendo, que querem levar 1.000 crianças no McDonald's. Isso é Dia importante. Feliz 2025, rumo a 1.000 crianças. Eles querem levar 280 crianças carentes de Mauá. Essa iniciativa, eu falo, é legal. 160 no dia 4. Ficar criando caso em condomínio, porque não toma uma iniciativa boa para ajudar as pessoas. Cara, eles nunca foram no McDonald's. Nunca foram no McDonald's. É exemplar isso que ele está fazendo. É o Elaino, ele é do condomínio de Mauá. Aí, pessoal, vocês que querem ajudar com Pix, a informação é DDD 11 98018 1548, Elaino. Qualquer R$20 aí vai ajudar a levar essas crianças. QR Code. Tem o QR Code. Vamos ajudar. Qualquer valor vai ajudar essas crianças a ser feliz, né? Muito bom. Às vezes, pra você ver, felicidade é um lanche. Não é? Um lanche. Diz que a gente só entende a felicidade quando a gente tem a tristeza, né? Com certeza. Galera, até o próximo programa e agradeço demais pela colaboração do Em Questão Cash. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. E eu ainda fiquei mais. Teve uma hora que eu fiquei mais tempo. Faz um ano que eu não separei. Nada, pô. Que absurdo. Então a saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço.
te amo. E rodo sem destino, no meu desatino choro e te chamo. É que eu ainda te amo, é que eu ainda te amo. Aquela agora, pode faltar aquela. Foi sem querer que derramei toda a emoção. Que sequei seu coração. Me machuquei, te feri, não entendi. Como dói a solidão. Não. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, oh, sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Assim, vem. Hoje eu estou arrependido do que fiz. Veio te pedir perdão, perdoa a paixão. Ah, meu coração, tão solitário sem você. Está ardente de paixão. Não. Agora estou sozinho precisando de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, oh, sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Assim, agora vai. Oh. Coisa linda.